Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá, mais uma aula, processo civil, aula número 11 do nosso módulo, né? Aula que diz respeito ao início da ação de execução por quantia certa contra o devedor solvente. A ação essa que está lá entre os artigos 824 e 909, tá? Hoje a gente vê a primeira parte, bem básica, né? Nós estamos vendo desde a última aula, nas execuções em espécie, né? A gente sabe que toda ação de execução se inicia por uma petição inicial. Nós vimos os documentos que acompanham a petição inicial da ação de execução, né? E aí nós estamos vendo as espécies da ação de execução. E aí a propositura da ação de execução por quantia certa contra o devedor solvente, ela também se dá, né, por uma petição inicial, com aqueles requisitos, artigo 319, 320, né? E por ser obrigação que envolve pagamento de dinheiro, tem que ter o demonstrativo do débito, né? Lembrando ainda que pode ser possível, né, a indicação de bens à penhora na petição inicial. Detalhe, na execução por quantia certa, né, é possível a averbação da existência dessa ação de execução. E a gente viu, quando estava estudando fraude de execução, no cartório, né, onde o devedor possua bens. Para o quê? Se o terceiro me adquirir aqueles bens do devedor, né, ele não alegar ser terceiro de boa fé. Beleza? Tranquilo? Proposta essa ação, o juiz vai verificar, né, a existência dos pressupostos, que é aqueles requisitos da petição inicial, os documentos que acompanham, verificar se há alguma situação de foro, de eleição, se essa cláusula de foro e eleição é abusiva, tá? Verificar se há alguma hipótese de prescrição, tá? Prescrição. É lógico que ele não declara a prescrição antes do exequente se manifestar. E aí, superada nessa fase de cognição preliminar, que é a fase em que o processo vai lá no gabinete para ele dar a primeira decisão, ele determinará, né, a citação do executado para poder pagar aquele valor no prazo de 3 dias, tá? Fixando, nesse caso, honorários advocatícios de 10% em cima do valor da execução. Tem um detalhe agora. As atitudes que o executado poderá tomar, né, a partir do momento que a propositura da ação de execução, certo? E aí nós temos pelo menos 4 atitudes. A primeira delas, o executado ele pode pagar integralmente, falar assim, não, realmente eu devo, tal, de causa, execução. Nesse caso, a verba de honorário advocatício cai pela metade. Ele paga dentro do prazo de 3 dias. 3 dias não são úteis, tá? São 3 dias corridos. Beleza? Segunda hipótese, o executado paga o débito após os 3 dias. Nesse caso, que prevalece os honorários anteriormente fixados. Não há a redução pela metade. A redução da metade é só se ele pagar no prazo de 3 dias. Tem a hipótese, terceira hipótese, que o executado paga parcialmente o débito ou no prazo ou após o prazo. Nesse caso aí, não se reduz, tá? Não se reduz a verba pela metade. A verba de honorário vai ser fixada normalmente, tá? Normalmente com base no saldo remanescente, certo? Com base no saldo remanescente. Se ele pagar parte dentro do prazo, a verba vai prevalecer os 10% em cima do saldo remanescente. Por fim, o executado não paga, não faz nada, não opõe os embargos. Agora a gente vai falar dos embargos. Os embargos podem ser opostos aqui no prazo de 15 dias e não de 3. Nos 3, ele pode pagar. Ele pode pagar após os 3. E em 15, só que úteis, ele pode embargar a execução, tá? Então, se ele não paga, se ele não faz nada, os honorários sobem de 10 para 20%. Beleza? Tranquilo. Quinta hipótese, falei que era 4, mas são 5, né? Ele não paga e opõe os embargos. Ele não paga, mas opõe os
embargos. O que que acontece? Se ele não pagar e opor os embargos, vai julgar os embargos, né? E aí, nesse caso, poderá ser majorada a verba dos honorários advocatícios. Beleza? Tranquilo? Vamos lá? Vamos prosseguir. Certo? Primeira fase da execução de quantia certa. Pessoal, mas está parecendo muito com cumprimento de sentença. É bem parecido. Mais uma vez, né? A gente não está vendo praticamente nada de novo. A única coisa que é nova aqui é que o título que está embasando essa ação de execução não é um título executivo judicial, e sim um extrajudicial. E aí, feito isso, a gente passa, né, a próxima fase da execução de quantia certa. Nós vimos aqui, eu não falei, né, duas fases. Nós vimos a fase nós vimos uma fase, a fase da proposição. Nós vimos que entre a fase da proposição e a fase de apreensão do bens ocorre o quê? A cognição preliminar e a citação do executado. Beleza? Tranquilo? E aí, se a gente passa para a segunda fase, que é a fase de apreensão dos bens. Agora a parada é nova, nós não vimos isso lá no cumprimento de sentença, só de forma superficial. Executado não pagou no prazo de 3 dias, começa a penhora. Lembra daqueles bens que indicou lá na petição inicial? Penhora. O juiz vai determinar o que? A penhora daqueles bens. Tá? Lembrando que a citação, que a gente falou agora há pouco, ela pode ser feita pelo correio, tá? Pelo correio. Ah, não sei o que, pode ser pedido por oficial? Sim. Detalhe, oficial é bem melhor. Oficial é bem melhor. Por quê? Pede pelo correio se você não souber de bens, para poder indicar. Agora, se você já tem bens, pede por oficial. Porque se o cara não pagar, o oficial já vai lá, já vai penhorar os bens. Entendeu? Então, citação pode citar pelo correio, via de regra, ou via oficial de justiça, caso seja requerida. Beleza, gente? Tranquilo? Apreensão do bens e indicação de bens a penhora. Indicação de bens de penhora, a possibilidade está lá no artigo 829, parágrafo 2º, tá? Podem ser indicados pelo exequente na petição inicial ou pelo próprio executado, certo? Mediante demonstração de que eventualmente uma penhora ocorrida, ela é mais onerosa do que aquele bem que ele está indicando. Então ele indica outro para poder, né, desfazer penhora anteriormente feita, beleza? Penhorado um bem, essa penhora precisa de efetivação, né? E essa efetivação ela pode se dar por 3 meios. Um é pelo oficial de justiça, por termo de penhora. Termo não, auto de penhora, vai ser lavrado auto de penhora, descrito bem todas as suas características, a assinatura dele, do devedor, né, no auto de penhora, e esse auto de penhora vai para dentro do processo. 829, parágrafo 1º. A penhora pode ser efetivada por termo dos autos, quando um bem tiver em paradeiro desconhecido. Então, o cara tem um carro no nome, mas não sabe onde é que está esse carro. Termo nos autos, vai lavrar a penhora, vai descrever o que se tem de características do bem, vai, né, ser quantificado em valor, né, esse bem. Com carro, valor de mercado. Se for um apartamento, valor de outro lá da região. Beleza? Tranquilo? Por termo nos autos, artigo 845, parágrafo 1º e 849. Leiam esses artigos, pelo amor de Deus, tá? E por fim, a penhora pode se dar por meio eletrônico, penhora em dinheiro, Bacenjude. Bacenjude é um sistema eletrônico, né? Cisbajude hoje, de penhora nas contas bancárias do devedor pelo número do CPF. O número do CPF você bloqueia qualquer quantia, né, que o cara porventura tiver na conta, né, é vinculado ao seu CPF ou CNPJ, se for o caso. Beleza? Falando em penhora, nós temos que falar sobre impenhorabilidade, tá? Sobre impenhorabilidade. E aí existem bens no nosso ordenamento jurídico que são absolutamente impenhoráveis. Quais são esses bens? Estão lá no artigo 833. Leiam lá.
tá? Na aula ao vivo a gente falará sobre esse artigo, beleza? Exceções. Tem exceções à impenhorabilidade. Estão lá no parágrafo 1º e 2º. Exemplo, salário. Será que o salário é penhorável de toda feita? Não, pode se penhorar em alguns casos. Então tem algumas exceções, né? Caderneta de poupança, absolutamente impenhorável, desde que seja de valores até, entendeu? E nós temos situações de impenhorabilidade relativa que estão lá no artigo 834, tá? Do CPC, tá? O que é impenhorável, né? Impenhorabilidade não se confunde com inalienabilidade, tá? Às vezes pode ser impenhorável, mas pode ser alienável. E aí cabe aqui a gente fazer um parênteses, né? E esse vai ser o resto da aula de hoje, sobre bens de família. Bens de família. Bens não, bem de família, né? O bem de família está no artigo 3º da Lei 8.009 de 90, né? E nós temos seis hipóteses de bem de família. Bem de família direto é o primeiro, né? Que ele é impenhorável, é o único imóvel do casal, o único imóvel do residencial do devedor que esteja alocado a terceiro, desde que com a renda dessa locação o cara mora em outro, né? Que seja revertido para sua moradia e de sua família. Então, o cara tem um único bem, esse bem está alugado, mas com a renda dele ele alugou outro para ele, é bem de família direto, tá? O fato de ser proprietário, né, e não habitar não é capaz de afastar a impenhorabilidade que eu acabei de falar. Tem um bem de família de pessoa solteira, não é porque a pessoa é solteira que não, bem de família, não. Família de uma pessoa só, tá? Bem de família, pessoa solteira, também impenhorável, né? A impenhorabilidade atinge, né, os imóveis, né, e os pertences, né, relativamente a pessoas solteiras, separadas e viúvas, tá? Súmula 364 do STJ. Súmula 364 do STJ. Tem o bem de família locado a terceiro, né? Impenhorabilidade prevista em leis tende-se a único imóvel do devedor, ainda que ele se encontre locado a terceiros, né? Falamos dele, não sei porque que o material repete. Vaga autônoma de garagem, olha só, observação. Súmula 449 do STJ, súmula 449 do STJ. A vaga de garagem possui matrícula própria no registro de imóveis, não constitui bem de família para efeito de penhora. Nossa, professor, nunca vi isso. Vaga de garagem, penhora. A vaga de garagem é lá dentro da minha casa. Ele tem matrícula própria. Não acontece. Muitas vezes vocês não podem ter isso na realidade aí do município de vocês, mas acontece muito, né? Eu, por exemplo, as minhas garagens lá, aliás, como é que é? Num apartamento, a vaga de garagem compõe a matrícula do imóvel. No outro, nosso lá, as duas vagas têm matrícula própria. Então tem a matrícula do apartamento mais duas matrículas de garagem. O que significa dizer? Que essa vaga pode ser penhorada no processo. Muito embora eu more lá em cima no apartamento, a garagem pode ser penhorada. Não constitui bem de família. Uai, mas e o carro vai guardar onde? Não, não é indispensável, tá? É aquilo que é indispensável, né, para a sua subsistência. Beleza? Tranquilo? Espinha bem aqui, ó. Reconhecimento do bem de família. A penhora cair sobre o bem absolutamente impenhorável, há que se reconhecer, né? Há que ser desconstituída a constrição. Pode acontecer de penhorar, tá? Mas e cabe ao devedor alegar, né, o bem de família no processo, o juiz vai determinar a retirada da penhora. Beleza? Tranquilo? Eu falando, a voz tá adiantada, né? A boca. Beleza, gente? Para finalizar, foi rápido, né?
Eu acabei de dar aula para vocês terem 3, hoje é sábado, às 16h40, deu 1h10 de aula para a turma e tô gravando esse chama aqui, né, para aula, porque o melhor vai estar na aula da semana ao vivo, né? Último tema, bem de família e preclusão, tá? Bem de família é irrenunciável, né? Sendo possível que o devedor, mesmo na hipótese de oferta de seu único bem para satisfazer a execução, venha embargá-la para desconstituir eventual penhora, desde que antes da arrematação. Isso é uma verdadeira putaria, tá? O cara deixar, a doutrina fala que o cara pode até oferecer o bem, né, esconder que aquele é bem de família, e na hora que chegar a arrematação, ele fala, não, é bem de família. Porra, não existe isso na vida não, né? Tinha que ser ato atentatório à dignidade da justiça, né? Mas, né, proteção, menor onerosidade do devedor, assim como muitas outras coisas nesse país, né? É, é, as regras, né, as leis têm, né, essas brechas. Aqui o legislador colocou um prazo desde que antes da arrematação. Ele pode falar a qualquer momento no processo, até a arrematação. Arrematou, perfeita, líquida, acabada, irrenunciável e irretratável. Beleza, gente? Tranquilo? Muito obrigado pela presença de vocês e até o encontro ao vivo da semana, beleza? Beijo, até mais, tchau!